Olá, alunos, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre simetria no plano cartesiano. Iremos dar uma ênfase em simetria, porém vamos falar um pouquinho sobre o plano cartesiano, tá? Sempre quando falamos de simetria, nós iremos lembrar o que é uma coisa simétrica? É uma coisa igual, né? Quando você dividir, você vai ver as duas partes divididas iguais, tá? Então, falando um pouco sobre o plano cartesiano, vocês já sabem, mas eu vou dar uma introdução rápida aqui. O plano cartesiano também é conhecido como sistema de coordenadas cartesianas. E é um plano no qual fixam-se duas retas perpendiculares, tá? Primeira palavrinha que vocês têm que interpretar são perpendiculares. Duas retas, quando se cortam perpendicularmente, elas vão estar sempre formando um ângulo de 90 graus. Essas duas retas são chamadas de eixos cartesianos. E o ponto de interseção entre os dois eixos é chamado de origem do sistema cartesiano. Então, sempre quando falar em origem, vocês vão lembrar das coordenadas 0 e 0, que é aqui. É onde os dois eixos, né, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas se cortam. O eixo X, ele é chamado de eixo das abscissas. E o Y é chamado de eixo das ordenadas. Agora, a gente fala muito em coordenadas. O que é uma coordenada? A coordenada, ela sempre é formada, tá, por X e Y. Então, ela vai ser coordenada ou par ordenado. Tudo é a mesma coisa. O par ordenado é a mesma coisa. X e Y. Agora, eixo das ordenadas é o eixo Y. Ele vai estar sempre aqui na vertical. E o eixo X, ele é chamado de eixo das abscissas. Tá? Então, eixo das abscissas, eixo X na horizontal. Eixo das ordenadas, eixo Y. E sempre quando a gente tiver um par ordenado, ele vai ser sempre formado por X e Y e vai determinar um ponto. Então, um ponto, ele é formado por um par ordenado ou por uma coordenada. Par ordenado, que vocês vão estar sempre lembrando, X, Y. Sempre primeiro vem o X e o Y. Por exemplo, esse ponto P. Eu vou caminhar, tá? Marquei o ponto aqui, eu vou caminhar para o rumo do eixo do X, eu sei que ele tá no 5. E depois eu caminho para o eixo do Y, vou encontrar a sua ordenada, que é 4. Então, este par ordenado ou essa coordenada é formada por 5 e 4, X e Y. Tá? Isso aqui é mais para vocês recordarem, né? Lembrarem dos nomes, porque agora, no eixo de simetria, quando nós formos trabalhar, a gente vai precisar desses conceitos para estarmos identificando os pontos, tá? Então, aqui, simetria de reflexão. Primeira parte, simetria. O conceito de simetria refere-se à relação de dimensão ou disposição de um objeto, com um eixo, ou com um ponto, ou num plano, tá? Então, eu vou soltar um objeto e vou ver que ponto que ele tá. É como se fosse uma coordenada que a gente tem em relação ao globo, por exemplo, terrestre. Como que a gente identifica uma coordenada? Né? Um avião tá voando, ele vai estar sempre uma coordenada. Ele vai ter uma coordenada que é um X e um Y. E aqui, para a gente trabalhar a simetria, a gente vai sempre estar pensando em quê? Em uma reflexão, ou seja, se eu partir
alguma coisa, eu vou partir ela no eixo simétrico, que é o eixo de simetria. Então, um lado e o outro, eles vão ter as mesmas dimensões, eles vão ter a mesma área, tá? E, então, não vai dar diferente. Vocês lembram quando a gente estava vendo função de segundo grau? Opa! Que a gente tinha lá o eixo de simetria? A gente tinha uma parábola, então a gente tinha um vértice, e esse vértice, ele me determinava um eixo de simetria. Ou seja, se eu contar do centro para a esquerda e do centro para a direita, eu vou ter o mesmo tamanho, a mesma medida da parábola. Então, esse ponto mínimo ou ponto máximo, que é o vértice, ele sempre me trazia um eixo de simetria, tá? Então, agora a gente vai estar trabalhando essas simetrias em relação ao plano cartesiano, em relação ao eixo X e em relação ao eixo Y. E a gente vai começar, né, pra gente com simetria de reflexão. Reflexão, vocês vão lembrar sempre do quê? De um reflexo, de um espelho. Ela vai ser como se fosse espelhado, tá? Porém, você pode ter um espelho na horizontal, que a gente vai estar trabalhando em relação ao eixo Y, e um espelho na vertical, que a gente vai estar trabalhando em relação ao eixo X. Então, vamos ver como que a gente trabalha isso. A simetria de reflexão é uma transformação linear que leva um ponto XY para uma imagem refletida em relação a algum dos dois eixos. Por isso é que eu falei, a gente pode ter a reflexão em relação ao eixo X ou em relação ao eixo Y. Quando a gente fala em relação ao eixo X, o que está projetado em cima, ele será projetado para baixo. Ele corta o eixo X, tá? E quando a gente fala em eixo Y, o que está projetado na direita vai para a esquerda ou vice-versa, né? O que está na esquerda vai para a direita. Ele vai o quê? Cortar o eixo Y. Então, é como se eu estivesse colocando o espelho na horizontal ou o espelho na vertical, tá? Olha o que acontece com os pontos. Quando a gente fala que tem uma reflexão no eixo X, eu tenho este ponto, por exemplo, X e Y. O que acontece com a reflexão no eixo X? Eu vou fixar o X, olha só, o valor de X vai ser o mesmo, e em relação ao eixo Y, eu vou fazer o seu oposto, eu vou fazer o seu simétrico. Então, eu mantenho o X e faço a simetria do Y, tá? Então, eu mantenho X, isso em relação ao eixo X. Eu vou manter a mesma coordenada, né, de X, tá? E vou inverter e vou fazer o oposto, não vamos falar inverter não, o oposto de Y. Então, por exemplo, se eu tenho um ponto aqui, que é 3 para X e 2 para Y. Se eu vou fazer uma reflexão ou uma simetria, né, em relação ao eixo X, eu vou manter o X e vou inverter o Y, vou fazer o oposto de Y. Então, se é 3 e 2, o X permanece e o 2, que era positivo, vira negativo, tá? E quando eu falo em relação ao eixo Y, aí a gente já vai estar trabalhando o contrário. Em relação ao eixo Y, o que acontece? Eu vou manter o Y, aí eu vou manter Y e vou fazer o oposto de quem? De X. Então, olha só, vamos supor que agora eu tenho essa coordenada aqui.
3 e 2. Vamos colocar o mesmo valor. 3 e 2. É o meu ponto original. Se eu vou fazer a simetria em relação a y, eu vou manter quem? Eu vou manter y e vou inverter e vou colocar o oposto de x. Se o x era 3, ele vira menos 3, que é o oposto, que ele vai estar mudando o seu eixo, tá? Ele vai lá para a parte negativa, ou da negativa vai para a positiva, né? Para o quadrante. E mantém o y, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho no plano cartesiano, que eu acho interessante a gente falar aqui dos quadrantes. No plano cartesiano, nós temos aqui o primeiro quadrante, ele roda no sentido anti-horário. Eu tenho o segundo quadrante, o terceiro e o quarto quadrante, tá? Que eu falei quadrante aqui com vocês, olha. Olha só esse aqui, em relação ao eixo X das abscissas. Meu ponto aqui, ele tá onde? No primeiro quadrante. Então, se eu vou fazer uma inversão, né, dele, do primeiro vai para onde? Para o quarto quadrante. Aqui, se eu estou no primeiro quadrante, se eu vou fazer em relação ao eixo Y, ele vai sair do primeiro e vai para onde? Para o segundo quadrante. Bom, aí eu trouxe para vocês um outro exemplo, onde vocês têm aqui 3 triângulos e nós vamos trabalhar esse triângulo em relação ao eixo Y, tá? Simetria em relação a Y e simetria em relação ao eixo X. Aqui nós temos o eixo Y, aqui nós temos o eixo X. A figura original é essa aqui, esse triângulo ABC. Vamos primeiro identificar os pontos, né? O par ordenado de cada ponto. O ponto A, ele tem menos 4 e 1. O ponto B é menos 1 e 1. O ponto C vai ser menos 1 e 4. Então, agora a gente vai fazer a simetria em relação ao eixo Y. Se é em relação ao eixo Y, ele vai sair do segundo quadrante e vai para o primeiro quadrante. O que acontece? Eu vou manter y e fazer a simetria de x. Então, vamos ver aqui. O B vai ser o E. Vejam bem, eu vou manter y, meu y é 1, ele fica, e eu faço a simetria de x. Se é menos 1, vai ser 1. Então, ficou 1 e 1. O A vai para o F. Mantendo o y, o meu y é 1, e eu faço a simetria de x. Menos 4 vai ficar 4. 4 e 1. O D. O C vai virar o D. É menos 1 e 4, então eu vou manter o 4 e vou fazer a simetria de menos 1, que é 1. Então, com isso, a gente fez a simetria em relação ao eixo Y. E para fazer em relação ao eixo X, o que acontece? Agora, eu vou manter o X e fazer o simétrico de Y. Então, o meu A vai virar o G. Mantendo o X, vai ficar menos 4 e o 1 vai virar menos 1. O B vai ser o H. Então, eu vou manter o x, que é menos 1, e vou fazer o simétrico de 1, que é menos 1. E o C vai virar o y, vai virar o i. Mantendo o x, que é menos 1, e o simétrico de 4, menos 4. Então, com isso, a gente fez a simetria em relação a y e em relação a x. E aqui eu fiz essa tabela só para vocês, né, acompanharem. Simetria em relação ao eixo y, x, mantenho x e faço inversão de y. E em relação ao y, eu mantenho o y e faço simétrico de x. Ok? Aí tem esse exercício, né, de simetria no plano
cartesiano, está explicando aí como é que a gente trabalha essa simetria, que eu já expliquei para vocês. E o exercício pede, na figura apresentada a seguir, sabe-se que o ponto A tem coordenadas 3 e 1. Então, tá aqui o ponto A, coordenadas 3 e 1. E que os triângulos OAB e OA', B', são simétricos em relação a Y. Então, a gente vai trabalhar aqui, né? Nesse eixo. E depois pediu na figura aqui, qual que são as coordenadas de A'. Então, vejam bem, se meu ponto A é 3 e 1, e eu estou trabalhando em relação ao eixo Y, então, o que a gente faz? Manter Y e fazer o simétrico de quem? De X. Se eu vou manter Y e fazer o simétrico de X, como que vai ficar, então, o meu par ordenado? O Y mantém e 3 vai virar o quê? Menos 3. Então, vai ficar menos 3 e 1, né? Que é justamente o ponto A'. Olha só, a gente corta o eixo Y, mantém o Y, né? Que aqui é 1 no caso, e faço o simétrico de X, tá? Um outro exemplo. Vera quer traçar um plano cartesiano, um quadrado que seja situado acima do eixo das abscissas é o eixo X, e que seja simétrico em relação ao eixo das ordenadas. Então, simétrico aqui, ó, em relação ao eixo das ordenadas é o quê? Y, eixo Y. Ela já começou marcando o primeiro ponto, né, o primeiro vértice, que vai ser quem? O ponto M. Vamos já começar e colocar o par ordenado de M. Vai ser o quê? Menos 2 e 1. Nós vamos começar por aí. Se é simétrico em relação a Y, então eu vou manter Y e fazer o simétrico de quem? De X. Então, eu mantendo o Y e fazendo o simétrico de X, vai ficar 2 e 1. O outro ponto que eu vou chamar de ponto N. 2 e 1. Então, esse aqui foi o nosso ponto N. Bom, a partir daí, eu já consigo montar aqui o meu quadrado. Vejam bem. Ele tá do ponto M, vai para o ponto N. Qual a distância que a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 4 aqui distantes, né? 4 unidades de distância, então aqui nós vamos subir 4 também. 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos ter um ponto aqui e o outro ponto aqui. E quais serão as coordenadas deste ponto? Do ponto N, nós já marcamos, é 2 e 1, né? Vamos chamar aqui de ponto O e aqui de ponto P. Ponto O e ponto P. Ponto O, qual que vai ser a coordenada dele? 2 e 5. E o ponto P, quais serão as coordenadas? Menos 2 e 5. Menos 2 e 5. Então, com isso, a gente fecha os vértices do quadrado. Então, a dúvida aqui, né, talvez vocês poderiam ter para iniciar, a gente tinha que começar fazendo a simetria do M. Fazendo a simetria do M, a gente ia ver a distância, porque é um quadrado, né? Então, a gente pegaria a mesma distância da base, fazendo aqui na altura. Ok? Então, tá aí a resposta. E com isso, a gente encerra essa explicação sobre simetria no plano cartesiano. Ok? Um abraço e até a próxima.